Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de introdução à citologia. Citologia que é um assunto chave e central dentro da biologia. Então, gente, considere essa aula como uma das mais importantes dentro da citologia, porque se você não conseguir entender o amplo, fazer mapa conceitual na sua cabeça, saber o que a gente estuda dentro da citologia, alguns conceitos e também o pensamento histórico de como foi descoberta a célula, aí você fica meio perdido. Então essa é uma aula fundamental para que a gente consiga organizar os nossos estudos e depois se aprofunde em cada uma das aulas específicas de citologia. Então vamos lá. Tu sabes que cito é célula, logia é estudo. Então citologia, nenhuma novidade, é o estudo da célula. Agora, olha só, uma célula é como se fosse um universo inteiro ali, cheio de reações bioquímicas, coisas muito rápidas acontecendo, o teu DNA está ali armazenado, reações para fabricar energia ali estão acontecendo, para fabricar proteína, tudo. As nossas reações estão acontecendo dentro de cada uma das trilhões de células que a gente tem. Além disso, veja que interessante. Nós, a todo momento, estamos adquirindo células novas. E células velhas estão sendo descartadas. Quando a gente toma banho, se fosse possível mirar um microscópio para a nossa pele, a gente iria ver milhões de células indo ralo abaixo. Quando a gente encosta a mão em alguém, a gente está trocando célula. Quando beija alguém, sai gotícula de saliva ali, com elas também saem células. Pessoal, vale lembrar também que no nosso corpo não temos somente células nossas. Temos muitas, milhões, trilhões de bactérias vivendo em nós. Aí tu fala, professor, mas nós temos trilhões de bactérias e elas não nos matam? Não, porque essas bactérias fazem parte da nossa microbiota, por exemplo, no intestino e na pele, e são bactérias benéficas, são boas. Lembrando que bactérias são organismos de uma única célula. Tudo isso e muito mais a gente vai falar por aqui. Então vamos com muita calma, pega o teu material de anotação, vocês fiquem atentos que sempre no início das aulas, em mudanças de quadro, eu fico 2, 3 segundinhos, fica abaixado aqui para vocês conseguirem copiar e depois prestar atenção em aula com muito mais eficiência. Então olha só, já falei para vocês. Primeiro, esses nomes complicados aqui não dá bola se eu não souber falar direitinho. Então primeiro, o primeiro carinha lá a enxergar uma célula, olha só, foi o Leeuwenhoek. Ele era um comerciante de tecidos. Olha, vendia muitos tecidos. E pra quê? O cara era chatão, aqueles caras assim, sabe, bem metódico. Pra ele ver a qualidade do tecido e tudo mais, ele usava lentes, microscópios. Então, ele usava um conjunto de lentes para ver o tecido lá nos fiozinhos mais fininhos, específicos ali. Bom, e aí ele começou a olhar os tecidos e tudo mais. Numa dessas, ele conseguiu enxergar micro-organismos. Ele falou, o que é isso, velho? Uma coisinha, né? Ele não sabia que era célula naquela época, uma coisinha assim se mexendo. Foi o primeiro a observar, descreveu e tudo mais. Vale lembrar que nós estamos aqui antes de 1665, esse carinha aqui. Pensa comigo, quando os colonizadores portugueses, por exemplo, chegaram aqui no Brasil, há mais de 500 anos atrás, naquela época, se tu viajasse no tempo para aquela época, falasse assim, nosso corpo é cheio de células, o cara ia falar, que? Célula? O que é célula? Imagina, naquela época, é muito recente, naquela época, não se sabia que o nosso corpo era constituído de células, não sabia nada disso, na verdade. Então veja que interessante o curto tempo da descoberta da célula que eu estou falando aqui, até todos esses avanços que a gente tem na ciência hoje. Então isso vale uma linda reflexão. Bom, em 1665, o famosíssimo Robert Hooke, ele estava observando a casca de árvore, a cortiça de árvore, uma casca morta, aquela que fica por trás, na periferia da árvore. Ele tirou e colocou no microscópio. Esse cara estava utilizando um microscópio composto, à luz de vela. Olha que troço louco, extremamente rudimentar. E ele viu essa casca da árvore e ao ampliar no microscópio, ele percebeu que tinha um monte de espacinhos. Ora, espacinhos, ele viu que esses espacinhos e chamou de cella. Cella do latim é lugar fechado. Ora, aí ele pegou, bom, mas como são células muito pequenas, o diminutivo de célula seria célula. Agora, olha que interessante, ele estava observando um tecido vegetal.
horas. E também era um tecido vegetal morto. Portanto, ele não viu, na verdade, uma célula aqui. O que ele viu foi a parede celular que as plantas possuem. Então, olha que legal, gente. Isso aqui é fantástico. Se a célula estivesse viva, teria aqui a célula, né? Só que ela estava morta. Teria a célula e por fora da célula a gente sabe que as plantas têm parede celular. Então, na verdade, ele deu o nome de célula, mas nem tinha visto uma célula na época, só viu, o que ele viu foi a parede celular. Bom, esse carinha foi fundamental. Aí, os estudos foram avançando e tudo mais. Em 1820, Brown, ele viu, ao observar células, ele viu um corpúsculo dentro de uma célula. Esse corpúsculo, ele chamou de núcleo. Olha que interessante. Esse cara foi o primeiro carinha a ver um núcleo e descrever, pelo menos. Aí, em 1838, o alemão Schleiden, ele, botânico e tudo mais, ele começou a estudar muito esse mundo microscópico, as células e tudo mais. E aí ele escreveu uma frase. Ele diz: célula é a unidade básica dos seres vivos. Olha a teoria celular surgindo aí. Só que um ano depois, em 1839, aí sim, o Schwann, junto com o Schleiden, os dois, digamos assim, eles se complementaram e aí sim formularam a teoria celular. Pessoal, isso é muito importante, você tem que saber a teoria celular, porque, por exemplo, numa segunda fase de federal, se eles te perguntarem sobre seres vivos, se possuem ou não possuem células, você pode responder que todo ser vivo é constituído de células ou de célula de acordo com a teoria celular. Então isso é muito importante você ter claro. A teoria celular diz que todo ser vivo é constituído por célula ou células. Depende se ele é uni ou multicelular. Também falarei aqui nos conceitos. Bom, além desta frase aqui, a teoria celular afirma que célula é a menor unidade viva. Significa o quê? Que menor que a célula, quero dizer, imagina que a derivação de uma célula, um núcleo, ou uma organela, ou uma membrana plasmática, isso não é vivo. O que é vivo é a partir de célula, aí pode ser mais complexo. Mas se é menor que uma célula em complexidade, por exemplo, aí não é ser vivo. Outra coisa que a teoria celular diz: célula ou células sempre surgem de outra célula pré-existente. Então, se você tem uma célula aqui, essa célula surgiu a partir de uma outra célula, que surgiu a partir de uma outra célula, e que surgiu a partir de uma... E aí vai. É muito interessante, inclusive, aí você deve estar se perguntando, até aí, como é que surgiu a primeira célula, o primeiro ser vivo? Aí eu te convido a assistir a minha aula de origem da vida, origem e evolução da vida aqui na Terra. Só clicar aqui nesse linkzinho lá, eu explico detalhadamente o processo. Então vamos lá. Agora, preste bem atenção. Você sabe que estamos falando de célula e o nosso corpo é repleto por células. Então, se você pegar e estudar anatomia, se você for fazer qualquer área da saúde, aí, um curso na área da saúde, você vai ver que a célula é a unidade anatômica e funcional, ou estrutural e funcional do nosso corpo. Porque não existe uma estrutura menor. Ah, professor, mas tem organela, mas está dentro da célula. Então, como funcionalidade, é a menor estrutura anatômica e funcional do nosso corpo. Agora te liga, em nós, olha para ti agora, vai pro espelho, olha os teus braços. Cara, por mais que tu olhe pertinho, tu não vê célula, porque elas são muito pequenas, estão muito, muito juntinhas. Mas nós possuímos aproximadamente, até mais, só que eu coloquei uma média de 60 trilhões de células. Cara, é muita célula. Agora, se tu parar para refletir, todas essas 60 trilhões de células surgiram a partir de uma. Tu já foi unicelular. Lá na fecundação, espermatozoide, óvulo, pá, eu sou uma célula. A partir dessa uma única célula, que sofre mitose, 2, 4, 8, 16, 32, e aí vai, surgiu o que você é hoje, o que eu sou hoje. E uma coisa que é bem interessante, que vale a gente ressaltar, é que a diferença entre uma pessoa alta e uma pessoa baixa, não é que as células de uma pessoa alta são maiores e as de uma pessoa baixa são menores. É que, na verdade, uma pessoa alta tem mais células. Ponto. Isso é uma coisa até interessante, tem gente que se confunde um pouco nisso, fala, pô, minhas células devem ser bem pequenininhas porque eu sou bem pequenininho. Não, muito cuidado. Então, gente, a partir daqui, ó, chegou aqui teoria celular, pá! Surgiu então o estudo da citologia, claro, já estudavam antes, mas aí a gente começou a compreender, poxa, é ser vivo, tem célula. Aí eles começaram a se perguntar que tipo de células existem, como é que é a célula desse organismo, desse outro organismo. E a partir daí foi se aprofundando nos estudos. Agora repara, gente, da teoria celular
de 1839. Pô, pra cá, quantos anos passaram? Calcula aí. 200 anos? Nem isso. Nem 200 anos passaram. E olha todos os avanços. É claro que para que a gente possa estudar a célula, é fundamental que a gente possui microscópio. Então, claro, microscópio existe os mais básicos, microscópio óptico, também tem os microscópios eletrônicos, que tu consegue enxergar a organela. Tu consegue ver a membrana plasmática, não com detalhes, né? Mas tu vê o risquinho dela, da bicamada de fosfolipídio. Ok? Então vamos adiante agora, sim, trabalhar com conceitos, que é muito importante. Claro, eu não vou me aprofundar em cada um deles, porque para diferenciar procarionte e eucarionte tem uma aula específica. Então vamos lá, sem enrolação. Bom, organismos procariontes e eucariontes, ou célula eucariótica e procariótica. Fique muito atento a isso. Gente, existem basicamente dois tipos de células. As células procarióticas e as células eucarióticas. Eu vou apagar aqui em cima para mais ou menos desenhar para vocês. A célula procariótica, coloquei o pezinho aqui, normalmente é representada assim. E repara que não tem compartimentação interna. Não tem núcleo, não tem organelas membranosas, só assim. Por exemplo, bactérias e árqueas são procariontes. Os eucariontes, eu vou desenhar assim, normalmente é representado redondinho. Ó, vou colocar o E. Eucariontes são os organismos que possuem células eucarióticas. E repara que a célula eucariótica, a primeira coisa que você vai ver como diferença é um núcleo. E esse material genético que está solto nos procariontes está aqui dentro do núcleo nos eucariontes. Além disso, uma célula eucariótica é cheia de compartimentação, cheia de organelas, que eu vou falar também no próximo quadro. Quem é que possui células eucarióticas? Protozoários, fungos, plantas e animais. Repara que dos 5 reinos, o único que ficou de fora das células eucarióticas é o reino Monera, que são as bactérias. E também entre as árqueas aqui. Beleza, então aqui feito. Agora tem uma diferença também. Dentro das células eucarióticas, eu te disse, né, que os animais e as plantas possuem células eucarióticas. Agora, dentro da citologia, é fundamental que você saiba diferenciar uma célula eucariótica animal de uma célula eucariótica vegetal. Então, olha só, vou colocar aqui eucariótica animal, tá? Uma eucariótica animal vai vir esse desenho. Uma eucariótica vegetal, ela vai vir redondinha, só que vai ter uma coisa por fora. Vai ter uma grande organela aqui e vai ter também outras aqui. Vou explicar para ti. Enquanto que uma célula eucariótica animal, estamos falando de célula animal, ela não possui parede celular, nem vacúolo, nem plastos. Uma célula eucariótica e vegetal, essa possui. O que está aqui fora é a parede celular. Parede celular. Ela possui também uma grande organela chamada de vacúolo. Vacúolo. E também possui organelas chamadas de cloroplasto. Cloroplasto. Claro, são plastos. Você, para se aprofundar, teria que estudar a nossa aula de organelas celulares. Então, qual é a diferença entre célula animal e vegetal? Primeiro, lógico, essa aqui quem possui são os vegetais. Essa aqui quem possui são os animais. Agora, se o vestibular, se a tua prova do ensino médio e até da faculdade perguntar, liste as principais diferenças, você tem que falar que a célula eucariótica vegetal, a célula dos vegetais, possui vacúolo, uma grande organela, possui parede celular e possui cloroplastos, ou plastos no geral, enquanto que a animal não possui nenhuma dessas 3 características. Gente, essa é a diferença básica. É claro, se você quiser se aprofundar bastante na diferença entre essas duas células, eu tenho uma aula específica sobre isso, que está aqui nesse cardzinho. Aí você se aprofunda na diferença entre as duas. Outra coisa fundamental, um conceito. Muito se fala organismo unicelular e organismo multicelular ou pluricelular. Fique muito atento, mano velho. Organismo unicelular é aquele que é constituído de apenas uma célula. Gente, fique muito atento. Se o organismo tem uma única célula, todas as funções vitais desse organismo são feitas por apenas uma. Já parou para pensar nisso? O bicho lá, o bicho não, porque imagina uma bactéria, é um protozoário. Ele se locomove, ele, sei lá, ele excreta as coisas, põe para fora as coisas que não prestam, põe para dentro as coisas que precisa, faz a sua proteína, tudo, sobrevive. Ele interage com o meio ambiente, tudo com uma única célula. Então veja que é um organismo pouco complexo. Se você pegar um organismo multicelular, a gente tem
grupos específicos de células que formam os tecidos, os órgãos, os sistemas, responsável por cada uma das funções. Isso é lindo, é fantástico, a gente chega a se arrepiar quando pensa nisso. Ok? Então, olha só, organismo unicelular pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, organismo unicelular pode ser um fungo, existe fungo de uma única célula, organismo multicelular, um animal, uma planta, um fungo multicelular. Então, gente, isso aqui também, nós temos aula específica para falar todos os exemplos de unicelular e multicelular. É só você procurar aí no nosso canal Bisurado que você encontra. Bom, aí você fala, professor, mas eu sei de um ser vivo que ele é acelular, que ele não possui célula. E claro, se você fala de um ser vivo acelular, você está falando de um vírus. Mas olha só, será que um vírus é um ser vivo? Te liga, segundo a teoria celular, não, porque ele não tem célula. Então, na verdade, o que a gente pode combinar aqui é que os vírus estão no limiar do que é vivo e do que não é vivo. Beleza? Claro, nós temos uma aula específica também só para se aprofundar em vírus. Clica no cardzinho que você será direcionado para lá. Vírus fundamentais, importantes, e também eles podem causar doenças gravíssimas. Uma coisa, talvez um organismo ou não, que nem tem célula, pode nos matar. Veja que coisa louca, né? Mas aí tu fala, tá, professor, mas diz, um vírus é um ser vivo? Eu, particularmente, não considero um ser vivo devido à teoria celular. Mas aí você teria que descrever, teria que entender, ele não tem metabolismo próprio, ele é um parasita intracelular obrigatório, porque ele não tem maquinaria para reprodução do seu material genético, para replicar o seu material genético. Então ele invade uma célula hospedeira, com esta célula ele produz o seu material genético, produz as suas proteínas por fora, né? A sua cápsula proteica, e aí ele rompe a célula e, pô, tem que achar outra célula, senão não sobrevive. Ou se ele é vivo, como é que ele vai não sobreviver, né? Coisas estranhas e filosóficas a gente vê dentro dos vírus, ok? Mas você tem que saber que existe o que a gente chama de acelular, é um organismo, ou talvez não, sem célula. Eu não considero, como falei para vocês. Agora, vale lembrar, gente, que nós vemos a célula normalmente assim, mas existem muitas diferentes formas. Já viu como é que é um neurônio? Um neurônio é assim. Ah, professor, um neurônio, mano, velho, ele pode ter 1 metro de comprimento entre uma extremidade e outra. Ah, 1 metro de comprimento? Como é que eu não vejo um neurônio? Porque ele é muito fino. Imagina, ele parte da tua medula espinal e chega lá na ponta do teu braço. Isso pode ser um único neurônio. Fantástico, né? Agora, tem células muito diferentes. Lembra lá como é que é o formato da célula do nosso intestino? Tá? Com as microvilosidades. Olha, professor, que célula interessante. Então tem células de tudo que é forma. A gente tem células aqui na nossa traqueia, chamadas de células caliciformes, que tem formato de cálice, que faz secreção. Nós temos, gente, de muitas diferentes formas. Temos células achatadinhas, células redondinhas, células em cubo, células mais alongadas, menores, enfim, as hemácias, que nem tem núcleo a hemácia, né, para você ter ideia. E é como se fosse uma bola de basquete. E aí tu aperta nos dois lados, ela fica bicôncava. Isso também é uma forma bem diferente. Ok, gente, já nos demos aquela baita de uma introdução, falamos de conceitos importantíssimos. Agora eu vou apagar o quadro e nós vamos fazer um mapa conceitual para que eu fale para você. Ó, o que a gente estuda em citologia? Isso e aquilo. Aí você consegue organizar e ir atrás de cada uma das aulas específicas. Então, muito importante. Vamos fazer um mapa conceitual aqui. Aí fala, mas professor, e agora eu não tenho tempo de estudar cada uma dessas aulas? Ah, gente, fica tranquilo que eu vou falar o que é mais importante entre cada um desses conteúdos. Então fica ligado que o quadro vai mudar. E então vamos dar prosseguimento à aula agora com esse grande mapa mental, com esse mapa conceitual de tudo que a gente estuda dentro da citologia. Eu coloquei aqui numa ordem que eu acho mais fácil, mais simples. E claro, cada uma destas partezinhas aqui existe uma aula aprofundada, mas eu vou comentar o que é mais importante para que você entenda de uma maneira geral, por enquanto, a citologia. Então, olha só, geralmente a gente estuda a célula de fora para dentro, até porque a membrana não é tão complicada assim. Então, olha só, membrana plasmática, existe uma aula específica sobre membrana plasmática.
Todas as aulas de citologia ou estarão nos cards aqui em cima ou na descrição do vídeo, ou você só coloca ali membrana plasmática, professor Samuel Cunha, que você vai encontrar a aula. Então, gente, a membrana plasmática, ela tem basicamente 3 funções: proteger a célula, revestir, claro, por revestir ela protege, e também ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Lembrando que a membrana plasmática é aquela bicamada de fosfolipídio, o que a gente chama do mosaico fluido, porque as moléculas ali ficam andando livremente. Claro, você tem que olhar a aula de membrana plasmática para entender. Outra coisa, a constituição da membrana plasmática, basicamente lipídios e proteínas, por isso que a gente fala lipoproteica. Então quando tem a membrana plasmática, você sabe que é 2 camadas de fosfolipídio, isso é um fosfolipídio, ok? Eles ficam com as perninhas voltadas um para o outro, porque as perninhas do fosfolipídio são hidrofóbicas, não gostam da água, então elas se isolam da água assim. E também tem proteínas que podem ser integrais ou periféricas. Então aqui a aula de membrana plasmática é para você entender o que é, qual é a função, qual é a estrutura, as características, e assim você fica pronto para estudar depois a outra aula, que é o transporte através da membrana plasmática. Pessoal, isso aqui tudo é do transporte através da membrana plasmática. E é também uma aula muito importante para você entender. Porque olha só, uma das funções é selecionar o que entra e o que sai da célula. Uma das funções da membrana plasmática. Por isso que a gente fala que ela é seletiva, ela seleciona. Então olha só, existem basicamente 3 tipos de transporte de substâncias através da membrana. Eles podem ser passivos, quando não gasta energia. Eles podem ser ativos, quando ocorre o gasto de energia, lembrando que energia é o ATP, e pode ser por vesículas, que é um tipo especial de transporte ativo, mas eles formam grandes vesículas, a membrana deforma para que ela possa acontecer. Ora, dentro do transporte passivo, que não gasta energia, pode ser difusão, simples. A difusão é quando passa o soluto, tá? E a osmose é quando passa o solvente. Repara, solvente é o que dissolve, soluto é o que é dissolvido. Então, por exemplo, aqui pode ser o solvente a água e o soluto sais. Veja, a difusão simples é quando o soluto passa diretamente pela bicamada de fosfolipídio. A difusão facilitada é porque tem alguém para facilitar. Está fazendo sol no momento. Tu viu só o celular falando comigo? Vamos lá, vamos seguir, fica quietinho. Que barbaridade, é o celular falando comigo. Bom, a difusão pode ser facilitada quando alguém ali está para facilitar, que é, por exemplo, as proteínas. Então, passou o soluto por proteínas, é difusão facilitada. E a osmose é a passagem de água, de onde tem menos concentração para onde tem mais concentração de soluto. Ok, professor, é complicado, é muito conceito, claro, você vai ter que estudar especificamente a aula de membrana plasmática. Bom, aí vem o transporte ativo. O transporte ativo, já está falando, ele ativa um mecanismo de gasto de energia. Portanto, quando ocorre esse transporte ativo, e o mais famoso é a bomba de sódio e potássio, é quando ele tem que se esforçar muito para você carregar de onde tem menos sal para onde tem mais sal. Gente, isso tem que gastar energia, porque imagina, você tem que colocar sal para uma região, sal ou íons, para uma região que já está cheio deles. Então, cara, tu vai ter que fazer muita força, porque qual é o natural? O natural é o equilíbrio. Se tem mais aqui e menos ali, as coisas vão se equilibrar. Isso é o transporte passivo, não gasta energia. Mas para que você consiga manter uma maior concentração lá fora da célula, por exemplo, você vai ter que gastar energia para deixar aquele sal lá. Gente, tudo isso a gente tem uma aula específica de transporte ativo. Lembrando, quando a gente fala de transporte através da membrana, temos uma aula para transporte passivo, uma aula para transporte ativo e uma aula para vesículas. Dentro de vesículas, dentro da aula de vesículas, ou do transporte por vesículas, nós temos a endocitose, que é quando entram coisas para a célula, coisas grandes, ou a exocitose, quando são eliminadas. Endocitose é a fagocitose, emite pseudópodes, por exemplo, para fagocitar bactérias, partículas sólidas, ou a pinocitose, que é um tipo de transporte para dentro da célula, só que a pinocitose engloba partículas dissolvidas. E quando é para fora, fora. Exocitose tem a secreção, quando secreta substâncias, por exemplo, hormônios, gorduras, diversas coisas que a célula produz para mandar para fora. Ou excreção. Excreção é quando a coisa é tipo lixo. Aqui a gente pode chamar de plasmocitose, defecação celular, tudo está aqui. Então, uma aula para cada um desses itens aqui. Aí nós temos também uma aula de envoltórios externos à membrana plasmática.
Veja, a membrana plasmática está aqui. Existem estruturas envoltórias que ficam por fora. É o caso, lembra que eu falei da célula vegetal? Da parede celular, que diversos reinos, diversos organismos possuem, só que a parede celular muda a constituição de cada um deles, então você tem que estudar cada um. E também o glicocálice, que faz o reconhecimento celular que nós, por exemplo, possuímos. Lembrando que o glicocálice só ocorre por fora, assim como a parede celular, só por fora da membrana plasmática. Na porção interna da célula, nem a parede celular, nem o glicocálice. Por isso está falando de envoltórios externos à membrana plasmática. Aí nós temos outro item dentro de citologia, que aqui a gente estuda também lá na histologia. Lembrando que histologia é o estudo dos tecidos, a gente tem aulas de histologia, vamos fazer uma aulinha de introdução também à histologia. Especializações da membrana plasmática. Perceba que determinados tecidos têm determinadas funções. Portanto, as células daquele tecido, elas têm que desenvolver algumas adaptações ou algumas especializações para essa função. Então, basicamente, existem especializações de borda de células. Imagina lá, nas células do teu intestino, as microvelocidades, os cílios que ficam, por exemplo, na nossa traqueia, são especializações de borda de células. E também tem as especializações de junções, tipo junção do tipo gap, ou desmossomos, ou junções de adesão, de oclusão. Nós temos aulas específicas para isso aqui. Essa aula está disponível, por enquanto, só dentro da plataforma, da minha plataforma da Biolândia. O link está aqui na descrição do vídeo. Outra coisa muito importante dentro da citologia é quando a gente estuda aí o citoplasma. Repara, a gente começou na membrana, vimos os transportes, vimos o que está por fora da membrana, vimos as especializações da membrana até aqui. E outra coisa que você tem que estudar dentro de citologia é o citoplasma. Tudo que está ali dentro. Então a gente estuda todas as organelas, complexo de Golgi, núcleo, mitocôndria, lisossomo, peroxissomo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Não quero te assustar, mas tem bastante organela. Então a gente estuda todas as organelas e as estruturas, ribossomos, citoesqueleto, cada uma e qual é a sua função, onde ela está, em que células ela fica. Então, gente, é uma aula muito importante quando a gente estuda o citoplasma. Normalmente, por ser uma aula muito grande, a gente até divide em duas partes, tá? Mas a gente vai ter uma aula renovada de citoplasma, mas de qualquer forma eu já tenho aqui no YouTube uma aula sobre organelas e estruturas. E outros assuntos que a gente estuda que envolve a célula, que não é, veja, não é especificamente a citologia, mas está dentro da citologia. Repara, um troço meio louco. Mas nós também estudamos síntese de proteínas. Tu fala, professor, mas síntese de proteína é citologia? Onde é que ocorre a síntese de proteína? Ocorre dentro da célula. Começa lá no núcleo, lendo a informação do DNA, do RNA. DNA, RNA, professor, e agora? DNA, RNA, ácidos nucleicos, a gente estuda em bioquímica. Veja a biologia toda interagindo. Então, quando se fala de síntese de proteínas, você tem que ter um entendimento da célula. Desde a função do núcleo, dos RNAs, que a gente vai estudar depois, ou que se você já estudou em bioquímica, até a função dos ribossomos. Então é um universo muito amplo. E lembre-se, a biologia é como se fosse uma teia de aranha. Os conteúdos, por mais distantes que pareçam, eles estão unidos, porque tudo faz parte, é um contínuo. Então a gente estuda aqui a metabolismo. Metabolismo, claro, gente, metabolismo celular. Respiração celular. Existe uma aula que a gurizada tem medo, que a gente estuda dentro de bioquímica, mas é parte da célula, então daria para colocar dentro de histologia a respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Tudo isso está acontecendo. E professor, e onde é que acontece? Parte no citoplasma, parte dentro da mitocôndria. Veja, função das organelas. Te liga, tá tudo junto. Fotossíntese. Fotossíntese tem a ver? Claro. Lembra lá o plasto chamado cloroplasto dentro da célula vegetal, responsável pela fotossíntese. Então, gente, está dentro da célula, está acontecendo ali. Quimiossíntese. Alguns organismos fazem quimiossíntese. Fantástico. Eu pulei fermentação aqui, eu acho. Sei lá se eu pulei, se eu não pulei, mas se eu não pulei, se eu pulei, tá aqui. Fermentação também é um processo anaeróbico de fabricação. A gente faz fermentação? Claro que sim. Então, pessoal, tudo isso eu tô falando aqui só para você se ligar. Divisão celular, ciclo celular, mitose, meiose. A gurizada tem medo. Gente, isso faz parte do... Claro, é divisão celular. Então, veja que a biologia gira em torno da célula, porque a célula, lembra no outro quadro, é a unidade básica do ser vivo. Se é ser vivo, tem que ter célula. Estudamos também o núcleo. Professor, mas o núcleo a gente não estuda em organela, o núcleo é uma organela, a gente estuda. Só que nós temos aulas específicas do núcleo, de tão complexo que é ele. Então, poxa, lá dentro, imagina o nosso núcleo. Lembrando que o núcleo só possui células eucarióticas. O núcleo tá todo o nosso material genético, tem reguladores gênicos ali. Então é fantástico, a gente tem que estudar só essa organela.
de tão complexa que ela é. Então a gente fala, pô, dos cromossomos, aí já entra síndromes, né, que a gente chama de síndromes, síndrome de Down, Patô, Klinefelter, tudo isso aqui dentro também. E teoria da endossimbiose, fala, professor, o que é teoria da endossimbiose? Gente, isso aqui também, nós temos uma aula só disso. Clica aqui no card ou aqui na descrição, não sei onde vai estar, mas teoria da endossimbiose está dentro de histologia, porque ela explica como duas organelas, dois grupos de organelas fantásticas surgiram, que são as mitocôndrias e os cloroplastos. Foi a partir da teoria da endossimbiose. Isso lá há bilhões de anos. Então vale muito a pena você assistir também essa aula para você entender como surgiram essas organelas e, consequentemente, formaram-se as células eucarióticas, cheias de compartimentações. Continuando agora, pessoal, veja, fala, professor, mas e quando a gente estuda zoologia? Mano, velho, você tem que saber citologia para conseguir estudar a zoologia. Então, perceba, eu coloquei como importante porque tem duas aulas fundamentais que vão complementar essa aula de introdução. São elas, a aula dos 5 reinos, eu também tenho ela aqui no YouTube, e a aula dos 3 domínios dos seres vivos. Perceba que os 5 reinos, a gente fala reino monera, reino protista, reino fúngico, reino vegetal, reino animal. Tá, professor, tranquilo, beleza. São 5 reinos. Mas também tem uma outra classificação que ele classifica acima dos 5 reinos, que é os domínios. A arquea, bactéria e eucária. Aqui também. E aí, pô, professor, mas por que você está falando que isso aqui é importante? Porque quando a gente estuda os 5 reinos, eu vou, por exemplo, lá na aula ou numa prova, cai para ti. Reino protista. Aí tem que saber, pô, reino protista. Que tipo de célula eles têm? É eucariótico ou procariótico? Ah, é eucariótico. Ah, os protistas, eles são unicelular ou multicelular? São unicelular. Então veja que um complemento para que você entenda isso aqui, você tem que ter estudado citologia para saber esses conceitos. Lembra, a biologia é uma rede de interações. Então eu aconselho muito você assistir a aula de 5 reinos dos seres vivos e os 3 domínios dos seres vivos. Outra coisa que é legal são os organismos autótrofos e heterótrofos. Você tem que ter essa ligação. Por quê, professor? Te liga que eu falei em planta, falei em fotossíntese aqui, falei em cloroplasto. Os organismos autótrofos ou autotróficos, eles conseguem sintetizar o seu composto orgânico, por exemplo, os fotossintetizantes. Oh, bati no microfone. As plantas. Aí tu fala, professor, mas qual é a ligação? Gente, tem toda. Onde é que, se ele é um organismo autótrofo, ele tem que fabricar o seu composto orgânico e faz isso dentro da célula vegetal, por exemplo, a partir de uma organela chamada cloroplasto, em uma série de reações magníficas. Também temos aulas de fotossíntese aqui. Gente, a biologia é linda. Vai dizer que tu não arrepia. Às vezes eu choro do olho esquerdo, de tão emocionado que eu fico. E heterótrofos são aqueles organismos que não conseguem sintetizar o seu composto orgânico, tem que se alimentar de outro ser vivo para sobreviver. É o nosso caso, você não faz fotossíntese. Ok? Nós somos heterótrofos. Então, gente, a partir de tudo isso que eu falei, é o pontapé inicial para você destruir, detonar em biologia, porque você vai entender a citologia. Ao entender a citologia, você está pronto para estudar zoologia, botânica e assim por diante, até inclusive ecologia. Porque quando a gente estuda cadeias alimentares e teias alimentares, a cadeia e a teia alimentar, nós falamos de autótrofo, falamos de heterótrofo. Aí tem que dizer, pô, se é um organismo autótrofo, é porque ele possui uma organela, pode ser quimiosintetizante, mas eu estou generalizando aqui, que faz a fotossíntese. Se possui organela que faz a fotossíntese, essa organela seria ela, o cloroplasto. Então você está novamente relacionando. Está estudando planta, quando a gente for em fisiologia, cara, fisiologia é fantástico. Quando a gente estuda fisiologia, é necessário demais a gente entender citologia, porque você faz todos esses links. Eu não quero que demore muito essa aula, mas já, enfim, está num tempo agradável, ok? Pessoal, então é isso, aula completa de introdução. A partir de agora, o conselho que eu dou para ti é que você pegue cada uma dessas aulas específicas e se aprofunde nelas. Estude, vá além, sempre procurar fontes novas, sempre estudando demais, listas de exercícios. Lembrando que se você quiser um aprofundamento, uma experiência completa dentro de biologia, nós temos a plataforma Biolândia. Lá sim, é um universo inteiro de biologia com todas as aulas completas, listas de exercícios, exercícios aprofundados, simulados, planos de estudos, apostila feita pelo professor Samuel Akepá, tudo no pensamento lógico e cronológico da coisa. Então fica o convite, www.biolandia.com.br. Se você não me segue no Instagram, @SamuelCacuim. Vai lá, manda o direct, manda o teu print, tira um print aqui, a gente tirando, fazendo assim, careta, tira o print, me marca.
para que eu possa conhecer vocês, quem é que está assistindo essas aulas, quem está estudando, manda o seu relato, manda o seu depoimento, positivo ou negativo, sempre é muito bem-vindo. E claro, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o like felpudo, que ajuda muito o trabalho do professor Samuel a continuar colocando esse conteúdo de graça para vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até mais nas próximas aulas. Tchau!